Boa noite, sejam bem-vindos ao Celebrando a Recuperação Online. Eu me chamo Eliane, eu sou uma filha amada de Deus, uma crente em recuperação e eu me recupero da codependência, da ira e da compulsão alimentar. Eu quero, nesse momento, orar com você. Além de dizer que você é bem-vindo, nós queremos clamar a Deus para que o Espírito Santo nos conduza nesse tempo de olhar para nós mesmos e fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Fecha seus olhos, vamos orar juntos. Querido Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo Celebrando a Recuperação. Muito obrigado por esse programa. Mas acima de todas as coisas, muito obrigado por Cristo Jesus. Nós só podemos ser o que nós somos pela Tua graça. E essa graça foi manifestada a nós por meio do Teu Filho, Cristo Jesus. E esse é o motivo que nós estamos aqui. Eu quero bendizer o Teu nome por isso. Vem sobre nós, nos abençoe nesse tempo de estudo, de conversa. Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um de nós. E eu peço a Ti que o Senhor trate conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na última sexta-feira nós ouvimos o testemunho do Robson. E nós terminamos o passo número 4. Nós começamos então hoje o passo número 5. O passo número 5, ele trata de nós confessarmos, de nós compartilharmos a nossa vida com alguém. O passo número 5, ele continua debaixo do princípio 4. Então eu quero lembrar com você qual é o princípio 4. O princípio 4, ele diz assim: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. E o texto base é Mateus 5, que diz assim: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Felizes são as pessoas que expõem o seu coração, tiram do escondido para a luz, porque elas vão ver a Deus. Debaixo desse princípio, nós temos então o passo número 5. E o passo número 5 diz assim: admitimos perante Deus, perante nós e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Para mim, Eliane, esse foi um dos passos decisivos. Eu precisei me encarar Deus e compartilhar a minha vida com alguém. Eu não tinha ideia de que o ato de confessar era algo tão libertador. De fato, eu acredito que eu comecei a experimentar a cura de Deus na minha vida a partir do momento que eu tive coragem de contar a minha história de vida para alguém. E o texto que dá base para o passo número 5 diz exatamente isso. Tiago 5, versículo 16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Sabe, eu descobri uma coisa, e eu tenho aprendido isso ao longo dos últimos anos. Quando eu erro, quando eu cometo um pecado, e eu oro a Deus e peço perdão, eu recebo o perdão de Deus. Mas se eu quero que a cura aconteça na minha vida, eu preciso ir além disso. Eu tenho o perdão de Deus, mas quando eu procuro alguém da minha confiança, e confesso esse pecado, e digo que eu errei, algo libertador acontece. Então, o passo número 5 trata exatamente disso. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido é que Deus quer ouvir da minha boca as minhas confissões.
Por isso que o passo, ele fala que eu tenho que admitir perante Deus. Primeiro eu vou para Deus e digo para Deus. Na verdade, primeiro eu venho a mim e digo, Eliane, você fez isso. E aí eu vou para Deus e digo para Deus, Deus, eu tenho feito isso. E aí Deus vai colocar no meu caminho alguém para eu contar, compartilhar, confessar aquilo que eu tenho feito. Mas esse passo específico fala de eu abrir o meu inventário para alguém, a minha história de vida para alguém. Então, uma das coisas que esse passo diz para mim é que Deus deseja ouvir de mim essa admissão. Então, eu preciso confessar as minhas falhas, os meus ressentimentos, os meus pecados, aquilo que eu tenho errado. Provérbios 28:13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Nós precisamos admitir a nossa responsabilidade diante da nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós encontramos, segundo esse provérbio, a misericórdia de Deus. E mais, nós somos orientados a abandonar esse pecado, abandonar aquilo que tem feito mal à nossa vida. E eu tenho aprendido que quando eu conto para alguém e eu assumo a responsabilidade pelo que eu faço, eu penso 2 vezes antes de cometer o mesmo pecado, porque eu já confessei para alguém, eu já admiti para Deus e eu reconheço o perdão que eu recebi de Deus. A outra coisa que esse passo diz para nós é que isso é um ato de obediência. Fazer uma confissão é um ato de obediência, é ir na direção de Deus. E o princípio 4, ele resume isso para nós. O princípio 4, que nós acabamos de ler, ele diz assim: abertamente analiso minhas falhas e as confesso a Deus e alguém da minha confiança. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Esse ato de obediência é eu confessar a Deus as minhas culpas. Eu falar para Deus a verdade sobre mim. Romanos 14, 11 e 12 diz assim: é isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 11 e 12. Então eu vou confessar para Deus e de fato um dia todas as pessoas vão se ajoelhar diante de Deus e vão prestar contas de si mesmo a Deus. A segunda coisa nesse ato de obediência, nessa confissão, é que eu vou partilhar as minhas culpas comigo e com alguém da minha confiança. E aí está o texto que eu já li para vocês, que é Tiago 5,16. É um texto muito lindo que diz que eu devo orar com outra pessoa, mas que eu também devo confessar o meu pecado a outra pessoa. E sabe, eu quero compartilhar algo com você. Humanamente falando, nós temos medo de sermos vulneráveis. A vulnerabilidade, ela é algo precioso, mas nós temos medo de sermos vulneráveis. Mas é a vulnerabilidade que nos faz humanos. E quando eu tenho a coragem de ir num lugar seguro, de alguém da minha confiança, não é para qualquer pessoa, não é para eu gravar um vídeo e divulgar na internet os meus pecados. É para eu procurar alguém da minha confiança e chegar para essa pessoa da minha confiança e dizer: eu preciso que você ore comigo, mas eu preciso contar algo muito íntimo meu para você. E isso, a palavra de Deus diz que traz cura, traz cura. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros
para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Como isso acontece? Para mim isso é um mistério. É algo que o Espírito Santo de Deus faz sem que a gente perceba. Eu sei que você vai ouvir uma voz no seu ouvido ou palavras na sua mente dizendo para você não fazer isso. Mas eu vou dizer para você, não acredite nessas vozes que você vai ouvir. Porque nós temos medo de falar e alguém ri da gente. Hoje mesmo eu fiz uma confissão e eu fiquei pensando, o que vão pensar de mim? Será que vão me respeitar como líder? Mas ao abrir meu coração, ao falar a verdade sobre mim, ao confessar os meus temores, outras pessoas puderam se identificar comigo. E não apenas eu alcanço a cura, mas eu abençoo a vida de outra pessoa também. Uma das coisas que a confissão faz com a gente, um dos benefícios que a confissão traz para nós, é que nós paramos de nos culpar. Nós vamos colocar a culpa no lugar certo. Eu vou assumir a responsabilidade por aquilo que eu fiz, eu não vou negar aquilo que eu fiz, mas eu não preciso mais pegar um chicotinho e ficar me martirizando e me culpando e achando que eu sou uma pessoa incapaz, achando que eu sou uma pessoa que não tenho valor porque eu fiz algo errado. A verdade do ser humano é que todos nós erramos. Não tem um ser humano que nunca errou. Todos nós falhamos. Mas a graça de Deus nos permite começar de novo todas as vezes que nós errarmos. A outra coisa é que quando eu confesso, eu posso então focar na verdade. E tem um texto da palavra de Deus muito bonito que diz assim: Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quando eu foco na verdade, eu olho para Jesus. Ele é a luz do mundo. E não tem mais escuridão andando ao nosso redor. Então, quando eu confesso, a escuridão, aquela coisa densa que insiste muitas vezes em ficar dentro de nós, vai embora. A outra coisa que a confissão traz para nós é que nós paramos de sofrer. A confissão, na verdade, ela encurta a nossa dor. Às vezes nós ficamos nos lamuriando num complexo de vítima e resmungando e murmurando a respeito do que nós fizemos, e toda hora a gente traz isso na frente dos nossos olhos e isso só prolonga a nossa dor. Mas quando nós confessamos a Deus, confessamos a nós mesmos e confessamos a alguém da nossa confiança, a dor vai embora e nós podemos acreditar nisso. Isso é um benefício. Salmo 32, o salmista, ele fala assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Salmo 32, eu li do versículo 3 até o versículo 5. O outro benefício é que eu paro de culpar os outros. Quando eu assumo a responsabilidade pela minha vida, eu paro de culpar as outras pessoas. Então, quando eu faço a confissão, eu não vou mais dizer a culpa do meu pai, a culpa da minha mãe, a culpa dos meus irmãos, da minha tia. A culpa é minha. A responsabilidade é minha, eu vou assumir a minha parcela. Eu não posso assumir a parcela dos outros, mas eu posso fazer a diferença e reagir diferente em cima daquilo que eu fiz e mudar o meu caminho. E então eu posso, com isso, aceitar perdão de Deus. Na verdade,
além de eu parar de culpar os outros e aceitar o perdão de Deus, eu começo também a aceitar o outro. É perceber que o outro é tão falho quanto eu. E Mateus 7 diz que eu não devo tentar tirar o cisco do olho do meu irmão enquanto eu tenho a trave no meu olho. Eu tenho que observar isso. Mas quando eu tiro a trave do meu olho, eu posso ver claramente. Então aí eu não só posso ajudar outra pessoa, como eu posso ver que outras pessoas erram. E erram talvez pelos mesmos motivos que eu. Então eu posso aceitar o outro e ter compreensão para com o outro. E aí eu aceito o perdão de Deus. Sabe, eu quero terminar com você nessa noite, lendo para você 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Na confissão, nós nos abrimos para a graça de Deus. Nós nos abrimos para o agir soberano de Deus e sobrenatural de Deus. Nós recebemos o perdão de Deus, mas nós recebemos a graça. E nós podemos então compartilhar com alguém e recebemos a cura nas nossas vidas. Eu quero desafiar você a escrever o seu inventário. E se você já escreveu o seu inventário, eu quero desafiar você a confessar e abrir esse inventário para alguém. Eliane, a gente não pode se encontrar presencialmente. Algumas pessoas podem, outras não. Mas você pode fazer isso por telefone, você pode fazer isso numa videochamada. Faça isso. Sabe, há muitos anos eu li uma história e ela dizia sobre a flor da honestidade. O que é a flor da honestidade? Um príncipe, ele chegou na época dele se casar. É um conto da China. E então ele foi orientado que ele dissesse e lançasse um desafio para as mulheres. E ele falou que a mulher que apresentasse para ele a mais bela flor iria se casar com ele. Então, no dia marcado, todas as mulheres do reino foram lá, pegaram um vaso e receberam a semente. E elas teriam um tempo para cultivar essa semente e apresentar na data marcada a flor. E existia uma moça muito simples, sem muitos recursos, e ela era apaixonada por esse príncipe. Então ela vai nesse dia e a mãe dela fala para ela: você vai? E ela diz: eu vou. Então ela foi até o palácio, ela pegou o vaso, ela pegou a semente e ela se dedicou a cultivar aquela semente. E ela passou ali uma temporada cuidando e nada brotava. Absolutamente nada brotava. E chegou o grande dia de apresentar a flor mais bela para o príncipe. E a mãe dela de novo falou para ela: você vai? E ela disse: eu vou. Pelo menos eu vou ter uma oportunidade de estar perto do homem que eu amo. E ela foi. E quando ela chegou lá, ela ficou de certa forma muito envergonhada. E ela não tinha nada para oferecer, ela tinha um vaso vazio. Ela estava deslumbrada, existia uma flor mais linda do que a outra. O príncipe então passou e começou a olhar todos os vasos, todas as flores, passou pelo vaso dela e viu aquele vaso vazio. E chegou o momento dele dar o veredicto e dizer com quem ele iria se casar. E aí ele disse que ele iria se casar com a moça aonde não existia flor alguma. Todo mundo ficou muito surpreso. E aí ele deu a explicação. Ele disse que só era digna dele aquela que fosse honesta, transparente, autêntica, verdadeira. E ele explica que todas as sementes que ele entregou eram sementes estéreis. E a única que de fato cultivou a semente que ele entregou foi aquela moça que apresentou o seu vaso vazio. Então ela se casa com o príncipe.
Por que eu te contei essa história? Uma fábula, um conto chinês. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso vaso está vazio. Mas é nesse vaso vazio que Deus pode plantar e fazer germinar aquilo que Ele tem, que é a sua graça. Então, apesar da vergonha, apesar do medo, apesar da desconfiança, apresente o seu vaso a Deus. Tenha coragem de dizer que o seu vaso está vazio e confesse isso para alguém. Isso vai fazer de você uma pessoa autêntica, transparente, verdadeira. E a luz do mundo vai habitar em você. E essa luz vai espantar toda a escuridão. E aquilo que é de mais belo na pessoa de Cristo Jesus vai poder nascer em você. Que assim seja comigo, que assim seja com você. Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero vocês na semana que vem. Nós vamos continuar falando do passo 5. Eu falei sobre a importância da confissão. Semana que vem nós vamos falar como fazer essa admissão para alguém. Orientações, dicas para ajudar você. Lembre-se, tem coisa que nós não podemos mudar. Então, se nós pedirmos a Deus, Deus dá-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar e a coragem para eu mudar aquilo que me é possível, isso vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Deus abençoe vocês e eu espero vocês na semana que vem. Um beijo.